A chuva fina de setembro caía sobre São Paulo, quando Henrique Bastos estacionou seu Mercedes-Benz preto em frente ao portão enferrujado da rua Aurora, no bairro da Vila Mariana. Ele desligou o motor e ficou ali, parado, observando através do para-brisa embaçado aquela construção que parecia ter sido esquecida pelo tempo. A casa térrea de tijolos aparentes, com suas janelas de madeira descascada e o pequeno jardim invadido por mato, contrastava brutalmente com o homem de terno italiano que a observava de dentro do carro importado. Henrique tinha 42 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, uma postura que exalava autoridade e um olhar que havia aprendido a ser implacável nas salas de reunião dos arranha-céus da Avenida Paulista. Dono de uma das maiores corretoras de investimentos do país, ele construiu um império financeiro a partir do zero, ou pelo menos era isso que dizia para si mesmo e para as revistas de negócios que insistiam em estampar seu rosto nas capas. Mas naquele momento, sentado dentro do carro enquanto a chuva tamborilava no teto, ele não se sentia como o homem poderoso que comandava milhões. Sentia-se como o garoto de 17 anos que havia deixado aquela casa 25 anos atrás, jurando nunca mais voltar. A ligação do corretor de imóveis tinha sido direta e profissional. A documentação da venda estava quase pronta, mas havia um problema. Alguém estava morando na propriedade. Henrique franziu a testa ao ouvir a informação. A casa estava abandonada há anos, desde a morte de sua mãe. Ele pagava os impostos automaticamente, mas nunca teve coragem de voltar, de enfrentar as memórias que aquelas paredes guardavam. Agora, com a oferta de uma construtora interessada em demolir a casa para erguer um pequeno prédio residencial, ele precisava resolver isso pessoalmente. O corretor sugeriu acionar a polícia, mas Henrique recusou. Algo nele, talvez uma curiosidade mórbida ou um resquício de sentimentalismo que ele julgava ter enterrado junto com suas origens humildes, o fez decidir ir até lá. Ele saiu do carro, sentindo as primeiras gotas de chuva tocarem seu rosto. O portão rangeu ao ser aberto, um som agudo que ecoou pela rua silenciosa. O jardim da frente, que sua mãe cuidava com tanto carinho, agora era apenas um emaranhado de capim alto e flores selvagens. As azaleias que coloriam a entrada haviam morrido há muito tempo. Henrique caminhou pelo pequeno caminho de pedras até a porta da frente. Sua mão hesitou antes de bater. Por um instante, considerou simplesmente ligar para o corretor e pedir que resolvesse tudo sem sua presença. Mas algo mais forte o impulsionou. Ele bateu 3 vezes, firme. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Henrique estava prestes a bater novamente quando ouviu passos do outro lado. Passos lentos, cuidadosos. A porta se abriu apenas uma fresta, e através dela, um par de olhos castanhos o observou com uma mistura de surpresa e algo que ele não conseguiu identificar imediatamente. Então, a porta se abriu completamente e Henrique sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Lorena Matias estava parada ali, na soleira da porta da casa que ele havia abandonado, olhando para ele como se estivesse vendo um fantasma. E talvez ele fosse exatamente isso para ela, o fantasma de um passado que ela jamais conseguiu enterrar. Ela estava diferente, muito diferente. A garota de 16 anos que ele deixou para trás tinha cabelos longos e brilhantes, pele bronzeada pelo sol, um sorriso que iluminava qualquer ambiente. A mulher que estava diante dele agora tinha os cabelos curtos e grisalhos, amarrados num coque simples. Sua pele estava pálida, com marcas profundas ao redor dos olhos e da boca. Ela usava um vestido simples de algodão, desbotado pelo tempo e pelas lavagens, e chinelos gastos. Suas mãos, que antes eram delicadas, agora pareciam cansadas, com calos visíveis. Mas foram os olhos dela que mais o chocaram. Aqueles mesmos olhos castanhos que o haviam olhado com tanto amor 25 anos atrás. Agora, o encaravam com uma profundidade de dor que ele jamais havia visto em ser humano algum.
O silêncio entre eles se estendeu por segundos que pareceram horas. A chuva aumentou de intensidade, molhando as costas de Henrique, mas ele nem notou. Estava completamente paralisado, incapaz de processar o que estava vendo. Foi Lorena quem quebrou o silêncio. Sua voz, antes melodiosa e cheia de vida, agora soava rouca e cansada. Henrique. Não foi uma pergunta. Não foi uma exclamação. Foi apenas a constatação de um fato, pronunciada com uma neutralidade que de alguma forma era mais perturbadora do que qualquer emoção. Ele engoliu em seco, tentando encontrar sua voz profissional, aquela que usava para negociar contratos de milhões, mas tudo que conseguiu foi um sussurro rouco. Lorena, o que você está fazendo aqui? Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, deu um passo para trás, abrindo espaço para que ele entrasse. Um convite silencioso que carregava o peso de todas as palavras não ditas entre eles ao longo de 2 décadas e meia. Henrique hesitou. Cada instinto de autopreservação que ele havia desenvolvido ao longo dos anos gritava para que ele recuasse, voltasse ao carro, ligasse para seus advogados e resolvesse aquilo de forma legal e distante. Mas seus pés se moveram para frente, como se tivessem vontade própria, e ele se viu cruzando a porta daquela casa pela primeira vez em 25 anos. O interior estava exatamente como ele lembrava, só que mais deteriorado. A sala pequena tinha as mesmas paredes de tijolos à vista que sua mãe insistia em manter porque achava charmoso. O sofá velho de tecido floral ainda estava no mesmo lugar, embora agora estivesse ainda mais desgastado e rasgado em alguns pontos. A mesinha de centro de madeira escura, onde ele fazia suas lições de casa, enquanto sua mãe assistia a novela, ainda estava ali, coberta com um pano limpo, mas remendado. Mas havia algo novo. Nos cantos da sala, cuidadosamente arrumados, havia caixas de papelão, roupas dobradas sobre uma cadeira, uma mala pequena ao lado do sofá, objetos pessoais organizados como se alguém estivesse pronto para partir a qualquer momento. Lorena fechou a porta atrás dele e caminhou até a cozinha, que era visível através de uma porta aberta. Henrique ouviu o som de água sendo colocada em uma chaleira, o clique do fogão sendo aceso. Gestos automáticos, mecânicos, como se ela precisasse fazer alguma coisa com as mãos para lidar com a situação. Ele ficou parado no meio da sala, completamente fora de seu elemento. Henrique Bastos, o homem que controlava salas de reunião cheias de executivos, que fechava negócios de milhões com um aperto de mão, que era reverenciado e temido no mundo corporativo de São Paulo, estava completamente perdido naquela sala pequena e humilde. Lorena voltou da cozinha carregando 2 xícaras. Ela colocou uma na mesinha de centro, em frente ao sofá, num gesto que indicava onde ele deveria sentar. Depois, se acomodou na cadeira do outro lado, segurando sua própria xícara entre as mãos, como se buscasse calor, embora o dia não estivesse particularmente frio. Henrique sentou-se lentamente, seus olhos nunca deixando o rosto dela. Havia tantas perguntas se acumulando em sua mente que ele não sabia por onde começar. Mas Lorena tomou a iniciativa, sua voz mantendo aquele tom neutro e distante que era tão diferente da garota apaixonada que ele conhecera. Eu sei o que você está pensando, o que eu estou fazendo na sua casa, por que eu estou aqui, como eu cheguei a esse ponto. Ela pausou para tomar um gole do chá, e Henrique notou como suas mãos tremiam levemente. Não era nervosismo, era algo mais profundo, como se seu corpo estivesse permanentemente abalado por algo que ele ainda não compreendia. Sua mãe me deixou ficar aqui, nos últimos meses antes de ela morrer. A menção à sua mãe foi como um soco no estômago de Henrique. Dona Célia havia falecido 3 anos atrás, vítima de um câncer que se espalhou rapidamente. Ele estava em uma viagem de negócios em Nova York quando recebeu a ligação. Voltou a tempo para o funeral. Ficou 2 dias em São Paulo para resolver as questões burocráticas e depois retornou à sua vida. Nunca voltou à casa. Nunca quis enfrentar as memórias.
Minha mãe. Ela sabia que você estava aqui. Lorena assentiu lentamente, seus olhos fixos na xícara em suas mãos. Ela me encontrou na rua, Henrique. Estava chovendo, assim como hoje. Eu estava sentada na calçada em frente a um mercado no centro, sem ter para onde ir. Ela me reconheceu, mesmo depois de todos esses anos. Me trouxe para cá, me deu comida, me deixou tomar banho. E quando eu disse que não tinha para onde voltar, ela disse que eu poderia ficar. A voz de Lorena estava ficando mais tensa, embora ela tentasse manter o controle. Henrique sentiu uma onda de emoções conflitantes. Raiva de sua mãe por ter escondido isso dele. Confusão sobre como Lorena havia chegado àquele ponto. E algo mais profundo, mais perturbador, que ele não queria nomear. Ela nunca me contou isso. Nunca mencionou que você estava aqui. Lorena finalmente levantou os olhos para encontrar os dele. E naquele momento, Henrique viu algo em seu olhar que o fez querer recuar. Era a acusação, era a dor, era a verdade nua e crua de alguém que havia sido abandonado e nunca se recuperou completamente. Ela não contou porque eu pedi que não contasse. Eu disse a ela que se você soubesse, me mandaria embora. E ela concordou em manter segredo porque ela sabia que eu estava certa. O peso daquelas palavras pairou no ar entre eles. Henrique queria negar, queria dizer que não era verdade, que ele nunca faria isso. Mas ambos sabiam que seria mentira. Se ele soubesse que Lorena estava vivendo na casa de sua mãe, ele teria dado um jeito de removê-la. Teria pago por um apartamento em outro lugar. Teria resolvido o problema de forma eficiente e distante, como resolvia todos os seus problemas. Lorena, eu não sabia que você estava passando por dificuldades. Se eu soubesse... você teria o quê, Henrique? Ela o interrompeu, e pela primeira vez desde que ele chegara, havia emoção em sua voz. Não era raiva, era algo mais triste, mais resignado. Teria me mandado dinheiro? Teria pedido para algum assistente resolver meu problema? Você acha mesmo que eu aceitaria sua caridade depois de tudo? Ele não tinha resposta para isso. Na verdade, ele nem tinha certeza de qual era o tudo a que ela se referia. Sim, eles haviam namorado quando eram adolescentes. Sim, ele havia partido para São Paulo em busca de oportunidades, deixando-a para trás, na pequena cidade do interior onde cresceram. Mas isso era comum, não era? Pessoas seguiam caminhos diferentes. Relacionamentos de adolescência terminavam. Era parte da vida. Mas ao olhar para Lorena agora, para a mulher destruída que ela havia se tornado, Henrique começou a perceber que talvez houvesse muito mais na história do que ele sabia, ou do que ele havia se permitido saber. A chuva continuava caindo lá fora, mais intensa agora, criando um som rítmico contra as telhas velhas da casa. Henrique havia tirado o paletó do terno, que estava pendurado no encosto do sofá, sua gravata afrouxada. Ele nunca se sentia confortável vestido formalmente naquele ambiente, mas era tudo o que tinha. Sua vida atual não combinava com aquele lugar, e ele podia sentir a dissonância em cada fibra do seu ser. Lorena havia se levantado para fazer mais chá, um gesto que Henrique interpretou como uma forma dela ganhar tempo, organizar os pensamentos antes de continuar. Ele aproveitou a ausência dela para observar mais atentamente a sala. Nas paredes ainda havia os mesmos porta-retratos que sua mãe mantinha, fotos dele em diferentes idades. Na formatura do ensino médio, no dia em que entrou na universidade em São Paulo, em uma das raras visitas que fez depois de se estabelecer na capital. Mas havia fotos novas também, fotos que ele não reconhecia. Uma delas, em particular, chamou sua atenção. Estava numa moldura simples de madeira sobre uma pequena estante. Era uma foto antiga, desbotada, de dois adolescentes sorrindo para a câmera em uma praça. Ele reconheceu imediatamente. Era ele e Lorena, durante a festa junina da cidade, cerca de 26 anos atrás. Eles deviam ter uns 15, 16 anos. Ele usava uma camisa xadrez emprestada e ela um vestido de chita colorido que sua avó havia costurado. Ambos sorriam com aquela inocência de quem ainda não conhecia as crueldades do mundo.
Henrique não se lembrava de sua mãe ter essa foto. Como ela havia conseguido? Por que havia guardado? Lorena voltou com as xícaras e seguiu o olhar dele até a fotografia. Um sorriso melancólico cruzou seus lábios. Sua mãe amava essa foto. Ela disse que guardou todos esses anos porque era a única vez que te viu realmente feliz quando jovem. Sem preocupações, sem planos ambiciosos, sem essa tensão que você sempre carregava nos ombros. Henrique desviou o olhar da foto, incomodado com a observação. Ele não gostava de pensar naquele garoto da foto como sendo ele mesmo. Aquele garoto era fraco, ingênuo, preso em uma vida que não oferecia futuro. Lorena, eu preciso entender o que aconteceu. Como você foi de... Bem, de quem você era para... Isso. Ele fez um gesto vago com a mão, indicando a casa, a situação, ela mesma. Foi um comentário insensível, e ele percebeu isso assim que as palavras saíram de sua boca. Mas era tarde demais para recolhê-las. Lorena não pareceu ofendida. Se alguma coisa, ela parecia esperar exatamente aquele tipo de pergunta. Ela se acomodou novamente na cadeira, suas mãos envolvendo a xícara quente, e começou a falar com uma voz que parecia vir de muito longe. Você se lembra do dia em que foi embora? Janeiro de 2001. Você tinha acabado de completar 18 anos e havia conseguido aquela bolsa na Fundação Getúlio Vargas. Estava tão animado, tão cheio de planos. Falava sem parar sobre como ia estudar economia, trabalhar no mercado financeiro, fazer fortuna. Henrique se lembrava. Claro que se lembrava. Aquele havia sido o dia mais importante de sua vida até então. A chance de escapar da pobreza, de construir algo maior, de se tornar alguém. Eu me lembro que te apoiei, ela continuou, sua voz começando a tremer levemente. Eu disse que ficaria te esperando, que não importava a distância, nós daríamos um jeito. Você prometeu que voltaria nas férias, que manteria contato, que assim que se estabelecesse me buscaria para ir morar com você em São Paulo. Henrique sentiu um aperto no peito. Ele havia mesmo dito aquilo? Não, ele não podia ter sido tão irresponsável. Eles eram jovens, era apenas conversa de adolescente apaixonado. Não era uma promessa real, mas os olhos de Lorena diziam que para ela havia sido muito real. Nos primeiros meses você ligava toda semana, contava sobre a universidade, sobre a cidade grande, sobre como tudo era diferente e empolgante. Eu esperava ansiosamente por cada ligação. Guardava dinheiro da mesinha de salgadinhos que eu vendia na escola para poder comprar créditos e te ligar também. Ela pausou, tomando um gole do chá, e Henrique viu suas mãos tremendo mais intensamente agora. Depois as ligações foram ficando mais espaçadas, uma vez por mês, depois a cada 2 meses. Você sempre tinha uma desculpa boa. Provas importantes, trabalhos em grupo, estágio novo. Eu entendia, ou pelo menos tentava entender. Henrique se mexeu desconfortavelmente no sofá. Ele se lembrava vagamente daquele período, mas para ele tinha sido apenas parte natural de seguir em frente. Ele estava construindo uma nova vida, fazendo novos amigos, explorando novas oportunidades. Manter contato com o passado havia se tornado cada vez mais difícil e, eventualmente, sem que ele percebesse exatamente quando, simplesmente parou. E então, em abril daquele ano, eu descobri que estava grávida. O mundo parou. O som da chuva desapareceu. A respiração de Henrique ficou presa em sua garganta. Ele olhou para Lorena com os olhos arregalados, incapaz de processar o que havia acabado de ouvir. O quê? Lorena manteve seu olhar fixo nele, suas lágrimas finalmente começando a cair, silenciosas e pesadas. Eu estava grávida de 4 meses quando você partiu, Henrique. Eu não sabia. Nós éramos jovens, inexperientes, irresponsáveis. Naquela última noite antes de você partir, você se lembra, e eu só descobri depois que você já estava longe. Henrique sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Suas mãos começaram a tremer, e ele teve que colocá-las sob as pernas para esconder a reação. Sua mente estava correndo, tentando calcular, lembrar, entender.
Por que você não me contou? Por que você nunca disse nada? A voz dele saiu mais alta do que pretendia, quase acusatória, mas era a única defesa que ele tinha naquele momento. Se ela nunca disse, como ele poderia saber? Como poderia ser culpado? Lorena soltou uma risada amarga, sem humor. Eu tentei te contar, Henrique. Eu liguei para você 3 vezes naquela semana. Você nunca atendeu. Mandei mensagens. Você respondeu dizendo que estava ocupado com as provas finais do primeiro semestre e que ligaria depois. Esse depois nunca chegou. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão, sua voz ficando mais forte, mais firme. Então eu escrevi uma carta longa, explicando tudo. Mandei para o endereço da República onde você morava. Esperei por semanas por uma resposta. Nada. Depois descobri que você havia se mudado, que havia conseguido um quarto em outro lugar, melhor, mais perto da universidade. A carta provavelmente voltou, ou foi jogada fora, ou, não importa, você nunca recebeu. Henrique estava em choque. Ele havia se mudado mesmo naquela época, saindo da República barata e barulhenta para dividir um apartamento com um colega de curso cujo pai tinha mais dinheiro. Havia sido um passo importante para ele, uma melhora nas suas condições de estudo e vida. Ele nunca pensou em avisar pessoas do interior sobre a mudança. Por que faria isso? Ele estava seguindo em frente. Eu não sabia, Lorena. Eu juro que não sabia. Eu sei que você não sabia. Ela respondeu calmamente, mas sem absolvição em sua voz. Mas o que você também não sabia, o que você nunca se importou em saber, foi o que aconteceu comigo depois que você partiu sem olhar para trás. Henrique engoliu em seco, sua boca completamente seca. O que aconteceu? Lorena se levantou e caminhou até a janela, olhando para a chuva lá fora. Quando falou novamente, sua voz estava distante, como se estivesse contando a história de outra pessoa. Meus pais me expulsaram de casa quando descobriram. Meu pai era muito religioso, você se lembra. Para ele, eu havia trazido vergonha para a família. Minha mãe chorou muito, mas no final fez o que meu pai mandou. Eu tinha 16 anos, Henrique. 16 anos, grávida, sem dinheiro, sem ter para onde ir. Cada palavra era como um peso sendo colocado sobre os ombros de Henrique. Ele queria interrompê-la, queria dizer que ela deveria ter insistido mais, deveria ter encontrado uma forma de contatá-lo. Mas no fundo, ele sabia que era uma defesa covarde. Ele havia criado todas as circunstâncias para que fosse impossível alcançá-lo. A família da sua mãe me acolheu por um tempo. Sua tia Márcia me deixou ficar na casa dela, mas era uma situação difícil. O marido dela não gostava da ideia. Diziam que eu era uma má influência para as filhas deles. Então, quando completei 7 meses de gravidez, ela gentilmente me sugeriu que eu deveria procurar outro lugar. Henrique se lembrava vagamente de sua tia Márcia, mencionando algo sobre Lorena em uma das raras vezes que ele havia ligado para casa naquele primeiro ano. Algo sobre ela estar passando por dificuldades. Mas ele havia mudado de assunto rapidamente, não querendo lidar com dramas do passado. Afinal, ele tinha provas importantes, projetos para entregar, um futuro para construir. Eu fui para um abrigo, um lugar horrível, cheio de mulheres em situações desesperadoras. Foi lá que ela nasceu. Henrique sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. Ela? Lorena se virou da janela e pela primeira vez desde que ele chegara, havia algo diferente em seus olhos. Não era raiva, não era acusação. Era uma dor profunda, antiga, que nunca havia cicatrizado. Nossa filha, Henrique, eu dei à luz uma menina em 17 de janeiro de 2002, sozinha em um hospital público, sem ninguém segurando minha mão, sem ninguém para me ajudar. Ela pesou 2,8 kg. Tinha seus olhos, sabe? Aquele mesmo tom de azul esverdeado que você tem. E um tufo de cabelo escuro. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Lorena. Mas ela não fez nenhum movimento para limpá-las. Era como se ela precisasse senti-las. Como se fossem a única coisa real naquele momento. Henrique não conseguia falar.
Não conseguia se mover, não conseguia processar o que estava ouvindo. Ele tinha uma filha, ou havia tido. O uso do tempo passado em todas as frases de Lorena não era por acaso. Onde ela está agora? A pergunta saiu como um sussurro, e Henrique já sabia, no fundo de sua alma, que não queria ouvir a resposta. Lorena fechou os olhos, e quando os abriu novamente, estavam vazios de qualquer emoção. Era o olhar de alguém que havia chorado tanto que não restava mais nada. Ela viveu por 8 meses, 8 meses em que eu fiz tudo o que podia para cuidar dela. Trabalhava de dia limpando casas, de noite em um bar. Deixava ela com uma vizinha que cobrava quase tudo que eu ganhava para cuidar dela. Mas eu não tinha escolha. Ela pausou, sua respiração ficando irregular. Um dia voltei do trabalho e ela estava febril, muito febril. A vizinha disse que havia começado de manhã, mas ela achou que ia passar. Eu a levei correndo para o hospital, mas era uma infecção grave, pneumonia. Seu pequeno corpo não aguentou. Ela morreu 3 dias depois, em uma cama de hospital, com aparelhos tentando mantê-la viva. Eu segurava a mãozinha dela quando o coração parou de bater. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Henrique estava completamente paralisado, sua mente incapaz de formar pensamentos coerentes. Ele tinha tido uma filha que ele nunca conheceu, uma filha que havia morrido sozinha, exceto pela mãe adolescente e desesperada. Eu a chamei de Helena, Lorena disse suavemente. Helena Maria, o nome que você disse uma vez que daria para sua filha se tivesse uma. Você se lembra? Nós estávamos deitados olhando as estrelas, fazendo planos para um futuro que nunca aconteceu. Você disse que seu nome favorito era Helena. Henrique lembrava. Claro que lembrava. Era apenas conversa de adolescente apaixonado, fantasia sobre um futuro distante. Mas para Lorena havia sido real o suficiente para nomear a filha deles, a filha que ele nunca soube que existia, com o nome que ele havia mencionado casualmente em uma noite de verão. Ele tentou falar, mas não conseguiu. Sua garganta estava fechada, suas mãos tremendo incontrolavelmente. Pela primeira vez em décadas, Henrique Bastos, o executivo implacável, o negociador astuto, o homem que construiu um império, estava completamente perdido. A noite havia caído sobre São Paulo, e a chuva finalmente havia diminuído para uma garoa fina e persistente. Henrique ainda estava sentado no mesmo lugar, como se tivesse sido petrificado pelas revelações de Lorena. Ela havia se levantado há alguns minutos e ido para a cozinha, deixando-o sozinho com seus pensamentos devastadores. Ele olhou para suas mãos, as mesmas mãos que assinavam contratos de milhões, que apertavam as de ministros e empresários influentes, que digitavam ordens que movimentavam mercados. Essas mãos nunca haviam segurado sua filha, nunca a embalaram quando ela chorava. Nunca sentiram o peso dela em seus braços. Helena Maria. Ele repetiu o nome mentalmente, tentando torná-lo real, tentando imaginar o rosto da criança que carregava metade de seus genes. Mas não havia imagem, não havia lembrança, não havia nada além de um vazio enorme, onde deveria haver uma conexão, uma história, uma vida. Lorena voltou da cozinha carregando um prato simples com pão e queijo. Ela colocou na mesa entre eles, embora nenhum dos dois parecesse ter apetite. Era apenas um gesto automático, provavelmente desenvolvido ao longo de anos, tendo que cuidar de si mesma em circunstâncias mínimas. Você deve estar se perguntando por que eu nunca te procurei depois, ela disse, sentando-se novamente. Sua voz estava mais calma agora, como se contar a história tivesse liberado algo que estava preso dentro dela há muito tempo. Depois que Helena morreu, Henrique finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse rouca e quebrada. Por que você não procurou? Lorena sorriu tristemente. Porque eu queria, desesperadamente. Nos primeiros meses após a morte dela, eu pensava todos os dias em pegar um ônibus para São Paulo, em procurar você na universidade, em colocar a culpa aos seus pés onde ela pertencia.
Eu fantasiava sobre gritar com você, sobre fazer você sentir 1/10 da dor que eu estava sentindo. Ela pegou um pedaço de pão, mas não o levou à boca. Apenas ficou segurando. Mas então percebi algo. Você tinha seguido em frente. Sua vida estava acontecendo em uma direção completamente diferente. E mesmo que eu aparecesse, mesmo que eu contasse tudo, o que mudaria? Helena continuaria morta. E você provavelmente me ofereceria dinheiro, se desculparia mecanicamente e continuaria sua vida. Porque era isso que você sempre fez, Henrique. Você sempre foi bom em compartimentalizar, em colocar coisas inconvenientes em caixas e deixá-las para trás. Henrique queria negar, queria dizer que ela estava errada, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Porque ela não estava errada. Ele havia feito exatamente isso com tudo e todos que não se encaixavam em seu plano de sucesso. Sua família, seus amigos de infância, suas raízes, tudo havia sido cuidadosamente arquivado e esquecido. Então eu decidi te odiar de longe, Lorena continuou. Parecia mais seguro, mais fácil. Eu consegui um emprego em uma fábrica de costura, trabalhava 12, 14 horas por dia. Distraía minha mente com o trabalho repetitivo. Dividia um quarto com outras 3 mulheres em uma pensão no centro da cidade. Vivia no automático. Ela pausou, e Henrique viu suas mãos apertarem o pedaço de pão até que ele se desfizesse entre seus dedos. Mas o ódio é um sentimento caro, Henrique. Custa energia que eu não tinha. Então, eventualmente, ele se transformou em algo pior, em indiferença. Você se tornou apenas uma memória desagradável de uma época da minha vida que eu queria esquecer. Henrique sentiu isso como um golpe físico. Indiferença. Ele havia se tornado insignificante para ela, assim como ela havia se tornado para ele. Mas enquanto ele seguia construindo império sobre império, ela estava apenas tentando sobreviver ao trauma que ele havia, mesmo que involuntariamente, causado. Seu sucesso era impossível de ignorar, claro, ela continuou, sua voz ganhando um tom levemente amargo. A cada ano você subia mais. Aos 23 você já estava trabalhando em um banco de investimentos. Aos 25 você abriu sua própria corretora. Aos 30 você estava nas revistas de negócios. Eu via seu rosto em bancas de jornal, em propagandas, em reportagens sobre jovens empreendedores de sucesso. Ela se levantou novamente, caminhando até a estante onde estava a foto deles na festa junina. Pegou a moldura, olhou para ela por um longo momento. Às vezes eu olhava para seu rosto nessas matérias e tentava encontrar o garoto que eu conheci, mas ele não estava mais lá. Você havia se transformado em outra pessoa completamente, em alguém que eu não reconhecia, alguém que provavelmente nunca teria tempo para uma garota pobre do interior e sua filha morta. Henrique finalmente se levantou, suas pernas trêmulas. Ele caminhou até a janela, olhando para a rua escura lá fora. Seu carro de luxo parecia obsceno naquele bairro modesto, um símbolo gritante da distância que havia criado entre quem ele era e de onde havia vindo. Eu não sou um monstro, Lorena, ele disse, sua voz mal controlada. Eu não sabia de nada disso. Se eu soubesse... Se você soubesse o quê? Ela o interrompeu. E pela primeira vez, havia verdadeira raiva em sua voz. Você teria voltado? Teria abandonado seus sonhos, suas ambições, sua sede por sucesso para cuidar de uma namorada de adolescência grávida? Seja honesto consigo mesmo, Henrique. Nós dois sabemos a resposta. Ele se virou para encará-la e viu a verdade nua em seus olhos. Ela estava certa. Mesmo que ele soubesse, mesmo que ela tivesse conseguido contatá-lo, o que ele teria feito? Aos 18 anos, obcecado com construir um futuro melhor, teria ele realmente largado tudo para assumir a responsabilidade? A resposta o envergonhava profundamente. Você se casou? Lorena perguntou de repente, mudando de assunto. A pergunta pegou Henrique desprevenido. Sim, me casei aos 32. Patrícia, filha de um empresário do setor imobiliário. Foi um casamento estratégico. Lorena riu sem humor. Claro que foi. E tem filhos?
Não, nós decidimos que nossas carreiras eram mais importantes. Ela é advogada corporativa, viaja muito. Eu viajo muito. Funciona para nós dois. Ele ouviu como as palavras soavam vazias ao dizer isso em voz alta. Um casamento sem amor, sem filhos, sem conexão real. Apenas uma parceria conveniente entre duas pessoas igualmente focadas em suas carreiras. Você é feliz? A pergunta de Lorena foi feita com genuína curiosidade, sem julgamento. Henrique abriu a boca para dar a resposta automática que dava em entrevistas. Sim, muito feliz, realizado, bem-sucedido. Mas olhando para Lorena, para a mulher que havia perdido tudo por causa das escolhas dele, ele não conseguiu mentir. Eu não sei o que é felicidade, eu sei o que é sucesso, sei o que é poder, sei o que é respeito. Mas felicidade? Ele balançou a cabeça lentamente. Acho que nunca pensei muito sobre isso. Lorena voltou para a cadeira, seus movimentos cansados. Henrique notou como ela se movia com cuidado, como se cada movimento doesse. Havia algo mais além da idade aparente em sua condição física. Você está doente, ele disse. Não como pergunta, mas como constatação. Ela não negou. Fígado, cirrose, anos trabalhando em fábricas com produtos químicos, péssimas condições, sem proteção adequada. Quando descobri, já estava avançado. Os médicos dizem que talvez eu tenha mais 1 ou 2 anos, se eu tiver sorte. A revelação foi como mais um golpe em uma noite já repleta deles. Henrique sentiu suas pernas fraquejarem e teve que se apoiar na parede. Você está fazendo tratamento? O SUS faz o que pode, mas não há muito a fazer nesse estágio. É mais sobre gerenciar a dor e o desconforto do que sobre cura. Henrique passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso de tudo que estava ouvindo. Tinha uma filha que morreu. A mãe dessa filha estava morrendo, e ele tinha sido, direta ou indiretamente, responsável pela tragédia de ambas as vidas. Sua mãe sabia de tudo isso? Ele perguntou. Ela sabia sobre Helena. Eu contei quando ela me encontrou na rua. Ela chorou muito. Disse que se soubesse na época, teria te contado, teria feito você assumir a responsabilidade. Mas era tarde demais. Helena já estava morta há anos. Lorena olhou ao redor da sala, seus olhos pousando em vários objetos. Sua mãe era uma boa mulher, Henrique, melhor do que você merecia. Ela me cuidou nos seus últimos meses de vida, mesmo estando doente. Dizia que era a forma dela de pedir desculpas por você, por ter criado um filho que era capaz de virar as costas tão completamente para as pessoas que o amavam. Aquilo doeu mais do que qualquer outra coisa que Lorena havia dito, porque era a verdade. Sua mãe havia morrido carregando a vergonha do filho que ele se tornara. E ele nunca soube, nunca percebeu, nunca se importou o suficiente para perguntar. Depois que ela morreu, eu soube que a casa seria vendida eventualmente. Lorena continuou. Mas não tinha para onde ir. Decidi ficar até que alguém viesse me tirar. Imaginei que seria questão de semanas, talvez meses, mas os meses viraram anos. E aqui estou. Ela se levantou novamente, caminhando até o pequeno corredor que levava aos quartos. Venha, tem algo que você precisa ver. Henrique a seguiu, seu coração batendo acelerado. Eles pararam em frente ao quarto que costumava ser dele quando era criança. Lorena abriu a porta, revelando o pequeno cômodo que ela havia transformado em seu santuário particular. A cama ainda era a mesma que ele usava quando adolescente, mas estava coberta com um cobertor limpo e remendado. Mas não foi a cama que chamou a atenção de Henrique. Foi a cômoda ao lado. Sobre ela havia uma foto emoldurada de um bebê. Uma menina pequena, de olhos azuis esverdeados, com um tufo de cabelo escuro, olhando para a câmera com aquela expressão curiosa que todos os bebês têm. Helena. Ao lado da foto havia outros objetos cuidadosamente arranjados. Uma mantinha de bebê, pequena e delicada, cuidadosamente dobrada. Um chocalho de plástico amarelo. Uma certidão de nascimento plastificada. E uma certidão de óbito, igualmente plastificada,
datada de setembro de 2002. Henrique se aproximou lentamente, suas mãos tremendo enquanto pegava a foto. Ele olhou para o rosto de sua filha pela primeira vez, 23 anos depois de sua morte, e viu a si mesmo naqueles olhos. Viu Lorena naquele pequeno nariz. Viu a promessa de uma vida que nunca teve chance de se desenvolver. As lágrimas que ele vinha segurando a noite toda finalmente vieram. Ele desabou no chão, segurando a foto contra o peito, e chorou como nunca havia chorado na vida adulta. Chorou pela filha que nunca conheceu. Chorou pela jovem Lorena que enfrentou tudo sozinha. Chorou pelo homem que ele poderia ter sido se tivesse feito escolhas diferentes. Lorena se ajoelhou ao lado dele e, pela primeira vez desde que ele chegara, tocou-o. Sua mão pousou levemente em seu ombro, um gesto de compaixão que ele não merecia, mas que ela ofereceu mesmo assim. Eu não te perdoo, Henrique, ela disse suavemente, mas também não te culpo mais. Nós éramos jovens, estúpidos, cheios de sonhos que não levavam em conta a realidade. Você seguiu seus sonhos, eu paguei o preço. Assim é a vida. Henrique olhou para ela através das lágrimas e viu não a garota que ele amara, nem a mulher destruída que ela se tornara, mas um ser humano que havia sobrevivido ao impossível e ainda encontrava força para mostrar gentileza. O que eu posso fazer? Ele perguntou, sua voz quebrada. Me diga o que eu posso fazer para consertar isso. Lorena sorriu tristemente, limpando as próprias lágrimas que começavam a cair novamente. Não há nada a consertar, Henrique. O que foi feito, foi feito. Helena se foi. Eu estou morrendo. Sua mãe está morta. Não há volta. Não há conserto. Tem que haver algo. Deixe eu pagar seu tratamento. Deixe eu te levar para os melhores médicos. Deixe você comprar sua absolvição? Ela o interrompeu, mas não havia crueldade em sua voz, apenas cansaço. Não é assim que funciona. Não é dinheiro que vai trazer Helena de volta. Não é dinheiro que vai me curar. E definitivamente não é dinheiro que vai curar sua consciência. Henrique sabia que ela estava certa, mas não conseguia aceitar. Durante toda a sua vida adulta, ele havia resolvido problemas com dinheiro, com poder, com influência. Mas aqui estava um problema que nenhuma dessas coisas poderia resolver. A madrugada encontrou Henrique e Lorena ainda acordados, sentados à mesa da pequena cozinha. Ele havia ligado para seu motorista e dispensado-o, dizendo que passaria a noite ali. Havia também enviado uma mensagem para Patrícia, sua esposa, algo vago sobre resolver questões da propriedade da família. Ela havia respondido com um emoji de confirmação, sem perguntas. Era o tipo de relacionamento deles. Lorena havia feito café, daquele café forte e encorpado que as pessoas do interior gostam. O cheiro encheu a cozinha, trazendo memórias que Henrique havia enterrado há muito tempo. Sua mãe fazia café assim todas as manhãs. Ele costumava reclamar que era forte demais, mas agora percebia que era exatamente o que precisava. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A raiva inicial de Henrique, a defensividade, haviam dado lugar a algo mais profundo e mais doloroso: aceitação. Aceitação de que ele havia falhado de uma forma tão fundamental que nenhuma quantidade de sucesso poderia compensar. Foi Lorena quem quebrou o silêncio. Sua mãe me contou algo antes de morrer. Algo sobre você que eu nunca soube. Henrique levantou o olhar, curioso apesar de tudo. Ela disse que seu pai te abandonou quando você tinha 5 anos. Que ele foi embora uma noite e nunca voltou. Disse que você foi uma criança feliz até aquele dia, mas depois se tornou fechado, sério demais para sua idade. Que você desenvolveu uma obsessão com nunca ser pobre novamente, nunca ser vulnerável, nunca depender de ninguém. Henrique apertou a xícara entre as mãos, os nós de seus dedos ficando brancos pela pressão. Era verdade, tudo verdade. Mas ele nunca havia conectado aquela experiência de infância com as escolhas que fez depois.
Ela disse que temia que, ao tentar proteger você da pobreza, ela havia te ensinado a ver relacionamentos como fraqueza, que você aprendeu a cortar laços antes que eles pudessem te machucar. As palavras de Lorena ecoaram na mente de Henrique. Era exatamente o que ele havia feito. Não apenas com ela, mas com todos. Mantinha as pessoas a uma distância segura, nunca permitindo que ninguém se aproximasse o suficiente para importar. Até mesmo seu casamento era uma transação, não uma conexão. Eu me tornei meu pai, Henrique disse suavemente, mais para si mesmo do que para Lorena. Eu jurei que nunca seria como ele, que nunca abandonaria alguém, e acabei fazendo exatamente isso. Abandonei você. Abandonei Helena antes mesmo de saber que ela existia. Abandonei minha mãe, mesmo ela estando doente. Lorena não ofereceu consolação fácil. Em vez disso, ela apenas assentiu. A diferença é que você não sabia que havia abandonado Helena. Seu pai sabia exatamente o que estava fazendo quando saiu. Você é culpado de negligência, de egoísmo, de covardia emocional, mas não de crueldade deliberada. Era uma distinção sutil, mas importante. Henrique segurou-se a ela como um náufrago a um pedaço de madeira flutuante. Depois que eu fiquei doente, Lorena continuou, comecei a pensar muito sobre perdão. Não o tipo de perdão que apaga o que foi feito, mas o tipo que te permite seguir em frente sem carregar o peso do ódio. E percebi que se eu morrer odiando você, Helena teria morrido 2 vezes. Uma vez fisicamente, outra vez ao se tornar apenas um símbolo de ressentimento. Ela pegou a xícara de café, suas mãos tremendo levemente. Então eu comecei a te perdoar, não porque você merece, mas porque eu mereço paz. E você sabe o que descobri? Que perdão não significa que o que você fez foi aceitável. Significa apenas que eu não vou deixar isso me destruir mais do que já destruiu. Henrique sentiu um nó na garganta. A sabedoria de Lorena, adquirida através de sofrimento inimaginável, era humilhante. Ele havia passado décadas estudando, construindo negócios, acumulando conhecimento sobre mercados e finanças. Mas ela havia aprendido algo muito mais valioso, como sobreviver à perda e ainda manter a humanidade intacta. Eu não mereço seu perdão, ele disse. Não, você não merece. Ela concordou sem hesitação. Mas eu te dou mesmo assim. Não por você, mas por mim. Henrique ficou em silêncio por um longo momento, processando. Então, uma pergunta que vinha se formando em sua mente, desde que ouviu sobre Helena, finalmente encontrou voz. Onde ela está enterrada? Lorena pareceu surpresa pela pergunta, como se não esperasse que ele se importasse com esse detalhe. No cemitério da Consolação, no centro. Sua mãe comprou o terreno quando descobriu. Disse que Helena merecia um lugar digno, não uma vala comum. Foi uma das primeiras coisas que ela fez quando me encontrou. Mais uma gentileza de sua mãe que ele nunca soube, nunca agradeceu. Henrique sentiu uma onda de vergonha tão intensa que foi quase física. Você visita o túmulo? Todos os domingos, quando consigo. Levo flores, geralmente margaridas baratas do mercado. Converso com ela, conto sobre meu dia. É bobagem, eu sei, mas... Não é bobagem, Henrique a interrompeu, sua voz firme. Não é bobagem de forma alguma. Lorena sorriu tristemente. Sua mãe ia comigo às vezes, nos últimos meses. Ela chorava toda vez, dizendo que estava pedindo desculpas para a neta que nunca conheceu por ter criado um filho tão distante. Cada revelação era como um corte, somando-se aos outros até que Henrique sentisse que estava sangrando por dentro. Sua mãe havia carregado essa dor, essa vergonha, sozinha. Nunca lhe contou, nunca pediu explicações, apenas tentou consertar o que podia. Por que ela nunca me contou? Henrique perguntou, sua frustração finalmente transbordando. Por que ela manteve tudo isso em segredo? Se ela tivesse me contado, eu... Você o quê? Lorena o desafiou. Teria voltado correndo? Teria largado sua vida perfeitamente construída? Seja honesto, Henrique. Nos últimos 10 anos, quantas vezes você visitou sua mãe?
Henrique sentiu a vergonha queimar seu rosto. Ele sabia a resposta, talvez 4 ou 5 vezes. Sempre visitas rápidas, sempre com desculpas sobre o trabalho, sempre prometendo voltar em breve e nunca cumprindo. Ela me protegia de você, Lorena disse suavemente, assim como te protegia de mim. Ela sabia que se você soubesse, ou viria correndo por culpa, o que te destruiria, ou não viria de jeito nenhum, o que destruiria a imagem que ela ainda tentava manter de você. Então ela escolheu carregar o peso sozinha. Henrique apoiou a cabeça nas mãos, completamente derrotado. Sua mãe havia sido mais forte, mais sábia, mais amorosa do que ele jamais dera crédito, e ele a havia tratado como um item de checagem em sua lista de obrigações. Tem mais uma coisa que você precisa saber, Lorena disse, sua voz ficando ainda mais baixa. Sua mãe deixou algo para você. Ela me pediu para entregar se você algum dia voltasse aqui. Ela se levantou com dificuldade, claramente sentindo dor, e foi até o quarto. Voltou carregando uma caixa de sapatos velha e desgastada. Colocou na mesa em frente a Henrique. Ela fez eu prometer que só te daria isso se você viesse aqui pessoalmente. Disse que se você não se importasse o suficiente para vir, não merecia ler. Com mãos trêmulas, Henrique abriu a caixa. Dentro havia cartas, dezenas delas, todas escritas à mão com a caligrafia cuidadosa de sua mãe. Cada envelope estava datado, começando 1 mês após a morte de Helena e continuando até poucas semanas antes da morte dela própria. Henrique pegou a primeira carta, suas mãos tremendo tanto que ele mal conseguia abrir o envelope. Quando começou a ler, as lágrimas voltaram. Meu querido filho, hoje conheci sua filha. Não pessoalmente, claro, ela já se foi há 2 anos, mas encontrei Lorena e ela me contou tudo. Me mostrou fotos, me contou sobre Helena Maria, a netinha que nunca tive a chance de conhecer. Estou te escrevendo esta carta, mas não sei se algum dia terei coragem de enviá-la. Como uma mãe conta ao filho que ele teve uma criança e a perdeu? Como eu digo que você é pai de uma menina que morreu sem seu amor, sem seu nome, sem nada de você, exceto metade de seus genes. Eu falhei com você, Henrique. Eu te ensinei a valorizar o sucesso acima de tudo e agora vejo o preço que pagamos por essa lição. Você alcançou tudo o que queria, mas perdeu algo muito mais precioso no processo. Perdoe-me por não ter sido uma mãe melhor. Perdoe-me por não ter te ensinado que algumas coisas são mais importantes que dinheiro ou status. Perdoe-me por não ter te impedido de partir naquela manhã de janeiro. Mas, acima de tudo, perdoe a si mesmo, porque sei que quando você descobrir a verdade, vai se culpar. E embora você deva sentir o peso de suas escolhas, não deve permitir que elas te destruam. Helena está em paz agora. Lorena, de alguma forma, sobreviveu. E você ainda tem tempo de se tornar o homem que eu sempre esperei que fosse. Com todo o meu amor, mamãe Henrique não conseguia parar de ler. Carta após carta, sua mãe documentava tudo. As visitas ao túmulo de Helena, o cuidado com Lorena, as reflexões sobre onde ela havia errado como mãe, os arrependimentos, as esperanças de que um dia ele voltaria e ela teria coragem de contar a verdade. Na última carta, escrita menos de 1 mês antes de sua morte, sua mãe havia finalmente encontrado paz. Meu amado filho, esta será a minha última carta. Os médicos dizem que tenho poucas semanas. Estou pronta para partir, mas parto com um último pedido. Se você algum dia ler estas cartas, espero que elas te ensinem o que eu não consegui te ensinar em vida, que o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro ou poder, mas nas vidas que tocamos, nas pessoas que amamos, no legado de bondade que deixamos. Lorena me ensinou isso. Ela que perdeu tudo, ainda encontra forças para ser gentil, para perdoar, para viver com dignidade. Ela é mais rica em espírito do que você jamais será em dinheiro. Cuide dela se puder. Não por dinheiro ou caridade, mas por amor à memória de Helena. Ela merece conhecer paz antes de partir. E você, meu filho querido, merece a chance de ser o pai que nunca pôde ser. Mesmo que seja tarde demais para Helena,
Não é tarde demais para honrar sua memória. Sempre te amei, mesmo quando não concordava com suas escolhas. Mamãe Henrique terminou de ler e cuidadosamente colocou as cartas de volta na caixa. Ele olhou para Lorena, que havia testemunhado seu colapso emocional em silêncio respeitoso. Ela queria que eu cuidasse de você, ele disse, sua voz embargada. Ela queria que você se tornasse um homem melhor. Lorena corrigiu gentilmente. Cuidar de mim seria apenas um passo nessa direção. Henrique assentiu lentamente, compreendendo a distinção. Deixe-me ajudar, por favor, não por culpa, não por obrigação, mas porque é o certo a fazer. Deixe-me pagar por tratamentos melhores, por um lugar melhor para morar, por... Henrique! Lorena o interrompeu, sua voz firme, mas gentil. Eu aceito sua ajuda, mas com condições. Não quero seu dinheiro usado para criar uma ilusão de que você consertou tudo. Quero que você entenda que o que está quebrado não pode ser completamente consertado. Tudo o que podemos fazer agora é tentar tornar o tempo que resta um pouco mais digno. Ele assentiu, engolindo o orgulho, a necessidade de controlar, de consertar, de fazer tudo parecer perfeito. Pela primeira vez em décadas, Henrique Bastos estava aprendendo a aceitar que alguns problemas não têm solução completa. Os 3 meses seguintes foram os mais estranhos e transformadores da vida de Henrique. Ele organizou o melhor tratamento médico possível para Lorena. Não em clínicas caras e impessoais, mas com médicos que realmente se importavam, que tratavam ela como pessoa, não como paciente. Conseguiu uma casa pequena, mas confortável para ela, em um bairro tranquilo, com um jardim onde ela pudesse sentar ao sol. Mas mais importante do que o dinheiro, ele ofereceu algo que nunca havia dado a ninguém: seu tempo. Todos os domingos, sem exceção, ele ia visitá-la. Eles conversavam sobre tudo e nada. Sobre o passado sem amargor, sobre o presente sem ilusões, sobre o futuro que ela não teria, mas que ele ainda tinha chance de moldar. E todos os domingos depois da visita, eles iam juntos ao cemitério da Consolação. Henrique aprendeu o caminho até o pequeno túmulo onde Helena repousava. Aprendeu quais flores sua filha teria gostado, segundo Lorena. Aprendeu a sentar ali em silêncio, a conversar com a criança que nunca conheceu, a pedir desculpas por uma ausência que não poderia ser desfeita. O impacto dessas mudanças ecoou por toda a vida de Henrique. Seu casamento com Patrícia, já precário, finalmente terminou quando ela percebeu que ele estava mudando de maneiras que ela não entendia nem aprovava. Ela queria o homem implacável e focado que havia se casado, não esse homem mais suave, mais reflexivo, que de repente parecia questionar tudo. Henrique não lutou pelo divórcio. Entendeu que não amava Patrícia, nunca amara. Ela havia sido mais uma peça em seu tabuleiro de xadrez do sucesso e ele se envergonhou profundamente dessa realização. No trabalho, ele começou a delegar mais, a passar menos horas nos escritórios, a recusar projetos que exigiriam dele sacrificar todo o seu tempo. Seus sócios ficaram confusos, alguns até preocupados, mas os números continuavam bons e, eventualmente, aceitaram essa nova versão de Henrique Bastos. Foi durante uma dessas visitas de domingo, 6 meses após o reencontro, que Lorena lhe contou que os médicos haviam dado a notícia final. Semanas, talvez 1 mês, seu fígado estava finalmente desistindo e não havia mais nada que a medicina pudesse fazer além de controlar a dor. Henrique recebeu a notícia com uma calma que o surpreendeu. Não porque não se importava, mas porque havia aprendido, através de Lorena, que algumas coisas simplesmente estavam além do controle humano. Tudo o que podia fazer era estar presente para o que restava. Nas últimas semanas de vida de Lorena, Henrique praticamente morou na casa que havia providenciado para ela. Ele cuidava dela quando a dor ficava insuportável, lia para ela quando ela estava cansada demais para manter os olhos abertos, segurava sua mão quando os medos noturnos vinham. E conversavam,
Conversavam sobre tudo que nunca haviam dito um ao outro, sobre os sonhos da adolescência que nunca se realizaram, sobre Helena e como ela teria sido se tivesse vivido, sobre arrependimentos, sim, mas também sobre pequenos momentos de alegria que ambos haviam encontrado ao longo do caminho. Foi numa dessas conversas, 3 dias antes do fim, que Lorena disse algo que mudaria Henrique para sempre. "Você sabe qual foi o dia mais feliz da minha vida?" ela perguntou, sua voz fraca, mas clara. Henrique, sentado ao lado da cama, segurou sua mão com cuidado, consciente de quão frágil ela havia se tornado. "Qual? Não foi nenhum dos dias com você quando éramos jovens, embora esses tenham sido bons. Não foi nem o dia em que Helena nasceu, embora eu a amasse mais do que a vida. Foi o dia, cerca de 1 mês atrás, quando você trouxe aquelas margaridas para o túmulo dela e chorou. Chorou de verdade, não apenas de culpa, mas de luto genuíno por uma filha que você nunca conheceu." Ela pausou, reunindo forças para continuar. "Porque naquele momento, eu soube que Helena não havia sido esquecida, que tinha havido um pai, mesmo um pai ausente, que finalmente a reconheceu e que eu não estava sozinha na dor de perdê-la. Você finalmente compartilhava esse fardo comigo." Henrique sentiu as lágrimas correrem pelo rosto, mas não as limpou. Ele se inclinou e beijou a testa de Lorena, um gesto de ternura que vinha de um lugar profundo em seu coração que ele nem sabia que ainda existia. "Obrigado", ele sussurrou. "Obrigado por me dar a chance de conhecer minha filha, mesmo que através de suas histórias. Obrigado por não me deixar escapar da responsabilidade das minhas escolhas. Obrigado por me ensinar que algumas coisas importam mais do que sucesso." Lorena sorriu, seus olhos já começando a perder o foco. "Prometa-me uma coisa, Henrique. Qualquer coisa. Prometa que não vai desperdiçar o resto da sua vida, que vai usar todo esse dinheiro, todo esse poder, para fazer algo que Helena teria ficado orgulhosa, não em memória dela, mas como o tipo de pessoa que poderia ter sido seu pai se tivesse feito escolhas diferentes." "Eu prometo." 3 dias depois, Lorena Matias faleceu silenciosamente durante o sono, com Henrique segurando sua mão. Ela tinha 42 anos, a mesma idade que ele. Mas enquanto ele havia vivido uma vida de privilégios crescentes, ela havia sobrevivido décadas de dificuldades que a maioria das pessoas não conseguiria imaginar. O funeral foi pequeno. Algumas vizinhas que haviam se tornado amigas nos últimos meses. Um padre local que Lorena havia conhecido através de um programa de assistência social. E Henrique, que permaneceu do começo ao fim, sem se preocupar com os olhares curiosos de quem reconhecia o famoso empresário em um funeral tão humilde. Lorena foi enterrada ao lado de Helena, em um terreno que Henrique havia comprado assim que soube de sua condição terminal. Agora, mãe e filha descansavam juntas, finalmente reunidas após mais de 2 décadas de separação. Henrique ficou ali por horas depois que todos foram embora, olhando para as 2 lápides. Uma que dizia, Helena Maria, 2002, amada filha, nunca esquecida. Outra que dizia, Lorena Matias, 1983-2025, mãe devotada, mulher corajosa, descanse em paz. Ele pensou sobre como um único dia, uma única decisão de subir em um ônibus e ir para São Paulo sem olhar para trás, havia iniciado uma cadeia de eventos que levaria a isso. A uma criança morta que ele nunca conheceu, a uma mulher destruída que ele havia amado e abandonado, a um vazio em sua vida que nenhuma quantidade de dinheiro poderia preencher. Mas ele também pensou sobre redenção. Não a redenção completa, porque algumas coisas não podem ser completamente redimidas. Mas a redenção parcial, a tentativa de se tornar melhor, de honrar aqueles que foram prejudicados pelas suas escolhas. 6 meses após a morte de Lorena, Henrique tomou uma decisão que chocou o mundo corporativo de São Paulo. Ele anunciou que estava transformando metade de sua fortuna pessoal
em uma fundação dedicada a apoiar mães jovens em situação de vulnerabilidade. A Fundação Helena Maria forneceria moradia, cuidados médicos, educação e apoio emocional para mulheres como Lorena havia sido. Jovens, grávidas, abandonadas e sem recursos. Mais do que isso, ele vendeu a corretora, mantendo apenas uma participação minoritária, e se dedicou pessoalmente à fundação. Pela primeira vez em sua vida adulta, Henrique Bastos estava construindo algo não para seu próprio benefício, mas para honrar a memória de duas pessoas que ele havia falhado. Em entrevistas, quando perguntado sobre a mudança drástica em sua vida, ele era honesto de uma forma que surpreendeu a mídia. Falava sobre ter tido uma filha que morreu antes que ele soubesse de sua existência, sobre ter abandonado uma mulher que precisava dele, sobre ter priorizado sucesso acima de humanidade e pagado o preço definitivo em relacionamentos destruídos e oportunidades perdidas. Alguns o criticaram, dizendo que era apenas culpa rica tentando comprar absolvição. Mas Henrique não se importava com as críticas. Ele sabia a verdade. Nenhuma quantidade de trabalho, dinheiro ou dedicação traria Helena ou Lorena de volta. Mas talvez, apenas talvez, ele pudesse prevenir que outras Helenas morressem, que outras Lorenas sofressem sozinhas. 10 anos depois de reencontrar Lorena, Henrique tinha 62 anos. A Fundação Helena Maria havia ajudado mais de 5.000 mulheres jovens e salvado incontáveis vidas de bebês que, em outras circunstâncias, poderiam ter encontrado o mesmo destino que sua filha. Ele nunca se casou novamente, nunca teve outros filhos, mas toda semana, sem falta, visitava os túmulos de Helena e Lorena. Levava margaridas, as flores favoritas de Lorena, e conversava com elas sobre o trabalho da fundação, sobre as vidas que estavam sendo mudadas, sobre a diferença que estava tentando fazer. Numa visita particularmente emocional, no aniversário de 23 anos da morte de Helena, Henrique finalmente disse as palavras que vinha ensaiando em sua mente durante anos. Helena, minha filha, eu nunca tive a chance de ser seu pai. Nunca segurei você, nunca ouvi sua risada, nunca vi seu primeiro passo. Mas quero que saiba que você não foi esquecida, que sua curta vida teve significado, que através da sua memória, centenas de outras crianças estão vivas hoje, sendo amadas, sendo cuidadas. Ele pausou, limpando as lágrimas. E Lorena, meu primeiro amor, minha maior falha, minha professora mais importante. Você me mostrou que sucesso sem humanidade é vazio, que algumas dívidas não podem ser pagas, apenas honradas, que o verdadeiro legado de uma pessoa não é medido em dinheiro, mas nas vidas que ela toca. Enquanto o sol se punha sobre o cemitério, lançando longas sombras entre as lápides, Henrique finalmente sentiu algo que havia escapado dele por décadas. Paz. Não a paz de ter consertado tudo, mas a paz de ter finalmente compreendido o que importava. Ele havia sido um milionário que pensava ter tudo. Tinha se tornado um homem que entendia que havia perdido o que mais importava. E agora era alguém tentando, humildemente, fazer diferença com o tempo que lhe restava. A história de Henrique Bastos era uma história de sucesso que se tornou tragédia, que se tornou, talvez, redenção. Uma lembrança de que nossas escolhas têm consequências que vão muito além do que podemos ver. Que abandonar pessoas não é apenas uma decisão prática, mas uma cicatriz que nunca cicatriza completamente. E que o verdadeiro preço do sucesso, às vezes, só é revelado quando é tarde demais para fazer as escolhas certas, restando apenas a oportunidade de honrar aqueles que foram prejudicados. Quando Henrique finalmente deixou o cemitério naquela noite, ele carregava consigo, não a leveza de quem havia se livrado da culpa, mas a dignidade de quem havia aprendido a viver com ela, transformando-a em algo que pudesse ajudar outros. E talvez, no final, fosse isso que Helena e Lorena gostariam de ter visto.
Não um homem perfeito, mas um homem que finalmente aprendeu a importância de estar presente, mesmo quando era difícil, mesmo quando era doloroso, mesmo quando era tarde demais. Fim. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir a esta história. Ela foi criada para tocar seu coração e fazer você refletir sobre as escolhas que fazemos e as pessoas que deixamos para trás. Se esta história te emocionou, te fez pensar ou tocou seu coração de alguma forma, eu te peço, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer. Comente de onde você está assistindo este vídeo e o que achou da história de Henrique e Lorena. Ative o sininho de notificação para não perder nenhuma das próximas histórias. Se inscreva no canal para mais histórias emocionantes como esta. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo histórias que fazem você sentir, pensar e refletir sobre a vida. Cada like, cada comentário, cada compartilhamento faz toda a diferença. Nos vemos na próxima história.